amigos, companheiros, visitantes, convidados, estão aqui para a nossa 13ª reunião do ano Rotary 2014-2015. Convido a todos para, em pé, saudarmos o pavilhão nacional. Eu tenho motivos para estar feliz hoje. Primeiro, pela presença de todos vocês. Feliz com tantos visitantes, jovens que aqui estão. O presidente do Clube Trindade também aqui se encontra, está nos fazendo a visita, o companheiro Joel Renato Boles, mais o vice também da Trindade, do Clube Trindade, e mais uma companheira também que está aqui com ele. Eu também estou feliz pelo sucesso e com a presença de tantos companheiros na nossa festiva, em comemoração a 75 anos da fundação do nosso clube. E quero agradecer mais uma vez aos casais comendadores que tanto colaboraram para a organização da nossa festiva. E agora eu passo a palavra ao nosso protocolo companheiro Augusto César Zeferino. Um bom dia a todos. Nós temos hoje nesta reunião, que é a 13ª reunião do ano Rotário 2014-2015, do Rotary Clube de Florianópolis, no mês de setembro, que é definido pelo Rotary Internacional como sendo o mês das novas gerações. A composição da mesa está da seguinte forma: ao centro, a presidente Islândia, Schneider-Hert; à sua direita, o companheiro Leonardo Tati, secretário, e à sua esquerda, o convidado de hoje, palestrante, Charles Alberton Hert, engenheiro, e que fará a palestra de hoje. Nesse sentido, eu solicito uma salva de palmas para os nossos componentes. Temos os seguintes companheiros visitantes: Inês Cassol, segunda secretária do Rotary Clube Trindade; Tarcísio Lima, vice-presidente do Rotary Clube Trindade; e Joel Renato Boles, presidente do Rotary Clube Trindade. Como convidados, nós temos a senhora Erna Barreto, esposa do companheiro Daniel Barreto; a senhora Tânia Chara, promotor, esposa do companheiro Ronaldo Chara; Charles Alberton, já declinado aqui, que é engenheiro, convidado da companheira Islândia; e a senhora Vani, corretora e atualmente política, candidata do companheiro Francisco. Não fiz propaganda política porque eu não declinei partido, não disse para quê, não disse nada. E, de qualquer maneira, nos tornamos mais felizes porque todos rimos, sorrimos e etc. Bom, uma salva de palmas também para os nossos convidados e visitantes. Registro de aniversariantes. No dia de hoje, 25, é o 11º aniversário de ingresso do nosso clube, do engenheiro Francisco Feliciano. Dia 26, aniversário de Tânia, esposa do companheiro Ronaldo Chara, e de Rosângela, esposa do companheiro Nelson Casaroto Filho. Dia 27, 35º aniversário de ingresso do clube do companheiro Norton Candemil Pereira. Dia 30, 49º aniversário de ingresso no clube do companheiro Remaco Fischer, governador 81-82.
Bom, está escrito na outra página, mas é mais uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Registro de datas comemorativas. Hoje, 25, Dia Nacional do Trânsito. Dia 26, Dia Internacional de Relações Públicas. 27, Dia Mundial do Turismo e Dia de São Cosme e Damião. Dia 28, Dia da Lei do Sexagenário e dia em que a princesa Isabel assinou em 1871 a Lei do Ventre Livre, que declarava livres todos os filhos de mulheres escravas nascidas a partir de 28 de setembro de 1871. 29, Dia do Petróleo e Dia do Policial. Dia da Secretária e Dia Internacional do Tradutor e Dia da Navegação. Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso e Dia Nacional do Vereador. Bom, hoje eu trouxe uma mensagem que não é uma mensagem muito curta, mas uma mensagem que nos fará refletir e para nós rotarianos é muito importante. Diz o seguinte: se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso acolhedor. Com lágrimas, é porque você tem o conforto. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a possibilidade de aliviá-la. Com palavras, é porque você tem a capacidade de ouvir. Com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem o caminho. Com orquestras, é porque você tem a festa. Com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem brilho. Com segredos, é porque você tem confiança. Perdão, porque você tem... Me perdi. Com segredos é porque você tem a cumplicidade. Em tumulto é porque você tem a paz de espírito. Com confiança é porque você tem a segurança. Com medo é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Você não procura alguém por acaso. Em tudo há um propósito do universo. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e de correr o risco para viver seus sonhos. Há uma responsabilidade imensurável nas mãos de quem é procurado. Corresponda, entregando o que esperam de você. Cuide de não frustrar quem te procura. Faça tudo que estiver ao teu alcance quando alguém te procurar. Pode ser que você seja a sua maior esperança. Tenhamos um bom dia. Então, agradeço a atenção de todos e desejo uma ótima e proveitosa reunião. A senhora, a companheira presidente, quebrando o protocolo, só deixar aqui a mensagem do companheiro Renato Fischer, que eu visitei, ainda hoje estive levando lá a homenagem que ele recebeu. Ele pediu para transmitir o seguinte, que ele tem 3 amores na vida: Deus e a igreja que ele professa, que é a igreja católica, a família e o Rotary. Ele foi bem incisivo nisso. É isso que ele pede e manda um abraço a todos. Com a palavra, o secretário Leonardo Tartinho. Companheira presidente, nosso palestrante de hoje, Charles, demais companheiros, companheiras, convidados e visitantes. Bom dia. Após quase 20 dias ausente das reuniões, mais precisamente agora que eu retomo os trabalhos, porque nesse intervalo tivemos uma festiva e na outra reunião, que também foi convertida em festiva, eu não pude fazer o trabalho de secretaria. Então, como é só agora que eu tenho essa oportunidade, eu agradeço aos companheiros que me substituíram nos trabalhos de secretaria e auxiliaram a presidente nas tarefas da minha competência. Correspondências e e-mails. Recebemos um e-mail do companheiro José Rosnei, secretário distrital, repassando material informativo sobre subsídios distrital, o qual está em arquivo eletrônico no nosso Rotary. Ainda, e-mail apresentando o regulamento para inscrição no intercâmbio Rotário da Amizade, lembrando que para inscrever-se é necessário o envio de e-mail para o presidente da comissão Rotary da Amizade, companheiro Hélio João Machado.
Recebemos ainda o pedido do companheiro Van, presidente da Subcomissão Distrital da Poliplus, comunicando de que a apresentação de ideias para a campanha Gotinhas, apresentada no seminário da Fundação Rotária, estão disponíveis no site da campanha, www.empolionalsantacatarina.com.br. Informo que a nossa reunião tida com o governador antes da festiva foi extremamente proveitosa. Recuperações. Luiz Carlos Tronca, no Rotary Club de Jurerê, em 8, 15 e 22/9. Islândia, Leonardo Tronca, Genovense, Augusto César, Van, Rubens, na reunião do Conselho Diretor. Leonardo, no Rotary Clube de Florianópolis Leste, no dia 13 e 20 de setembro. E companheiro Éder Vieira Couto, no Clube, dia 4 de novembro de 2014. Alceu e Maria, nos Rotary Club de Sevilha, na Espanha, e Rotary Club de Porto Foz, em Portugal. Eram esses os trabalhos da Secretaria Presidente. Obrigado a todos. Antes da gente ir para o almoço, eu quero convidar os companheiros Everton, Barão, Nilton Cunha e Francisco para virem até aqui na frente, pegarem o PIN em homenagem aos 75 anos de fundação do nosso clube. Pai também vai. Paga o que vale. Bom, gente, vamos então para o nosso almoço, para logo em seguida voltarmos com a palestra. Boa tarde. O nosso palestrante de hoje é o Charles Alberto Hertz, que tem formação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado em Engenharia da Aeronáutica no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, São Paulo, trabalha atualmente na Digipro e fez intercâmbio pelo Rotary em 1997, indo para a Austrália, e tendo como projeto de conclusão de curso na Alemanha, em Rostock. É isso? Muito obrigado. Com a palavra, o nosso palestrante. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Islândia de vir até aqui. Já tinha falado da ideia um pouco de conversar falar um pouco para vocês o que foi o programa de intercâmbio para mim. O que isso adicionou, o que isso trouxe para a minha vida. Então, eu coloquei alguns slides com algumas fotos. Vou contar um pouquinho para vocês do que foi essa história e do que o Rotary foi capaz de proporcionar. Bom, não sei se eu estou chovendo numa olhada aqui para falar para vocês um pouco sobre o que é o programa de intercâmbio do Rotary,
mas ele começou em 1929 pelo Rotary Club de Copenhague, na Dinamarca, e estava restrito no início apenas a estudantes da Europa. Ele teve uma interrupção durante a Segunda Guerra Mundial, mas logo depois retomou, e hoje ele manda cerca de 9.000 estudantes por ano para países diferentes, em 82 países. Preparação. Tudo começou com aquele application com um amigo de vocês, o Edson Cardoso, acho que não vi ele por aqui hoje. Sofri um bocado na mão dele. Na época eu tinha 16 anos, eu tinha um cabelo até metade das costas. Ele não gosta de cabeludo. Me fez prometer que eu cortaria o cabelo. Cortei o cabelo. E o mais irônico foi que na hora que os meus pais foram no aeroporto buscar o intercambista que iria ficar na nossa casa, o intercambista veio de cabelo comprido. O Edson ficou numa saia bem justa, mas ele não deu muito tempo. Eu acho que umas 2 semanas ele fez o pobre garoto cortar o cabelo também. Na foto que vocês veem, foi do voo junto com todos os intercambistas que estavam indo para a Austrália. Éramos uns 7, se não me engano. A gente teve uma parada em Toronto. Eu lembro que naquela época o Rotary, não sei se hoje ainda pede, mas ele pedia que a passagem de ida e volta fosse válida por pelo menos 1 ano. Então, isso acabava ficando bastante caro para a gente. E os pais se juntaram e foram definir, bom, vamos achar uma passagem mais barata. A passagem passava pelo Canadá. Então, vocês imaginam que para ir para a Austrália, passando por Toronto, a gente ficou um total de 32 horas voando, mas foi uma experiência bem interessante. A gente conseguiu ficar umas 8 horas em Toronto, acabamos conhecendo um pouco da cidade, e naquele início já começou a integração entre os intercambistas, que já formaram algumas amizades bem interessantes depois disso. O Rotary tem algumas curiosidades, ele tem os 4 Ds, né? No drinking, no driving, no dating, no drugs, que você não pode dirigir, você não pode beber, não pode namorar e não pode se drogar. Em alguns países eles colocaram algumas outras regras. É claro que os intercambistas nem sempre seguem todas essas regras exatamente à risca, mas eles isso dava um certo chão para a gente, com algumas regras e com a estrutura do Rotary até, para se comportar. Uma pessoa de 17 anos indo para um país completamente estranho, você precisa de alguma moderação. Uma das diferenças aqui no Brasil, os intercambistas que visitam, especialmente aqui nesse distrito, eles ficam hospedados na casa dos intercambistas que vão. Então não tem tanto engajamento dos rotarianos com a recepção desses estudantes. Lá na Austrália, o clube que me recebeu, o clube se envolve um pouco mais com os estudantes e eles que são os responsáveis por conseguir as moradias aonde a gente ficou. Então, eu fiquei em 4 famílias, em 4 casas. Nas 3 primeiras, eles não tinham mais nem filhos da minha idade, não tinham intercambistas, só que todos os 3 eram membros do Rotary. Então, isso acabou forçando ainda mais uma interação minha com o clube. Aquela foto ali, eu apareço com um blazer azul, com 17 anos, ou seja, 17 anos atrás. Justamente na minha primeira reunião do Rotary lá, junto com uma estudante, que é aquela que está à esquerda, já com um blazer cheio de pins, que estava voltando, se não me engano ela tinha ido para a África do Sul. E as outras 2, à direita foi a Catherine, que acabou ficando na casa dos meus pais, veio para esse distrito. Então foi uma troca simultânea, enquanto eu morava na casa dela, no quarto dela, ela estava ocupando o meu quarto com a minha família, uma experiência bem interessante. Bom, falei meio de trás para frente aqui, eu fiquei no distrito 9630, no Rockley Rotary Club. Bem interessante que nem todos os intercambistas participavam das reuniões. Eu acabei seguindo alguns conselhos que eu tive antes de ir para lá e eu participei de todas as reuniões do Rotary que eu pude durante esse período. Isso foi bem legal, porque me abriu algumas portas. Eu fiz algumas amizades com pessoas do próprio Rotary Club
Isso me rendeu até algumas coisas interessantes. Uma delas, o presidente do clube à época era também o presidente da Detroit Diesel na Austrália. Essa Detroit Diesel era uma das empresas que patrocinava uma das equipes de Fórmula Indy. Então estava lá, ele falou: Charles, vamos lá. Pegou, me deu credencial, a gente foi assistir o Grande Prêmio de Fórmula Indy. Estou ali junto com o André, esqueci o nome do piloto. Conheci ele na hora, nunca fui um fã muito grande de Fórmula Indy, mas a experiência em si foi muito interessante. A gente conseguiu andar dentro dos boxes, ver os carros, eu tenho uma penca de fotos lá, eu fiquei maluco, né? Acabei fazendo algumas viagens, fui para Heron Island, em passeios do colégio, que normalmente eram para alguns estudantes que já estavam lá, tinham algumas restrições, mas aí o meu conselheiro lá era do Rotary, ele conseguiu, conseguiu me ajudar para que eu fosse na viagem. Foi uma viagem fantástica de pesquisa da escola, onde a gente foi mergulhar na Grande Barreira de Corais, ficou numa instituição de pesquisa da Universidade de Queensland. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns pedaços da Austrália que até poucos australianos têm a oportunidade de conhecer. Isso é uma coisa muito legal, que a gente consegue lá e que outras pessoas não conseguem. De experiências, quando eu comecei no colégio, eu tive um choque entre o que eu esperava e o que aconteceu. Eu estava acostumado, eu estudava no colégio catarinense aqui na época, e tudo quanto era intercambista acabava virando superstar. O cara é americano, tá vindo aqui, todo mundo queria ficar com ele, queria saber como é que era. Eu fui parar numa escola onde era um bairro que recebia muitos imigrantes. Então o fato de você não ser australiano não era novidade, muito pelo contrário. Aquilo era um pejorativo, você acabava sendo excluído por ser estrangeiro. Então eu tive que aprender ali, primeiro a lidar com rejeição, eu tive que aprender a lidar com uma cultura diferente, onde as pessoas que estavam lá, há 17 anos atrás ninguém cruzava. Hoje quase ninguém faz isso, mas naquela época menos ainda, ninguém atravessava a rua na faixa de pedestres. Eu lembro de quase me puxarem a orelha. Outros estudantes falavam: não, você tem que atravessar na faixa de pedestres. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais maturidade para saber e para respeitar num outro país. Lá a cultura é diferente, você tem que observar como que essas pessoas se comportam e respeitar essa cultura. Naquela época não, eu tinha a mentalidade do manezinho da ilha que saiu daqui de Florianópolis, quase nunca tinha viajado, e foi lá para a Austrália. O choque cultural foi grande. Eu demorei 6 meses para entender isso, e a partir do momento que essa ficha caiu, a minha experiência foi completamente diferente. Eu fiz novos e melhores amigos. Tem amigos que eu fiz lá, que são meus amigos até hoje. Recebi uma ligação de um deles há 2 ou 3 dias atrás, dizendo que no final do ano ele deve vir me visitar. Eu fui até a Polônia no casamento dele, ele se casou com uma polonesa, então é uma amizade que já tem 17 anos. Foram coisas que eu não tenho como agradecer o Rotary, eu não tenho como talvez pagar de volta. Foram coisas fantásticas que aconteceram comigo, experiências que eu carrego de uma maneira fantástica. Quem aqui de vocês pode mostrar uma foto daquela mergulhando com um tubarão na frente? Não é um caso. Me chamaram de maluco por ter feito isso, o meu conselheiro provavelmente não teria deixado, mas eu fui. Aquela foto em cima do tubarão é um jantar na casa de uma das minhas famílias, com o meu conselheiro, que é o que está à direita, o Jeff. E, então, são 2 amigos, os 2 mais tarde vieram aqui me visitar. 2 rotarianos, 2 pessoas que me envolvi durante o clube. Foram meus pais lá, foram 2 pessoas que me receberam na casa deles, sem receber nada em troca, a não ser a oportunidade de conhecer um brasileiro. Não sei se o australiano está muito interessado nisso. O que ficou? Eu acho que os maiores legados aqui foram bastante maturidade e autoconfiança. Foram 2 coisas que eu aprendi muito a confiar em mim, porque até naquela época, quando tinha algum problema, eu tinha que resolver sozinho. Não tinha muita gente. Naquela época custava $4 o minuto da ligação para o Brasil. E eu não tinha não tinha celular, eu não tinha internet da maneira como a gente tem hoje para se comunicar com pais e com todo mundo. Eu tinha que me virar. Então, isso foi uma coisa fantástica que ficou comigo. Como eu já falei, as amizades. Eu fiz amizades muito boas lá, que perduram até hoje.
o entendimento de diferentes culturas, de saber o que é diferente no país, aprender a respeitar isso. Isso me foi muito útil quando eu fui fazer meu projeto de fim de curso na Alemanha. Eu fui para lá, eu não fui mais com aquela arrogância de achando que o Brasil era melhor. Eu fui para lá, eu baixei a cabeça, eu observei como é que eles funcionavam. E a dificuldade que eu tive foi muito menor. Foi muito mais fácil morar lá, me adaptar à cultura deles e a passar por essas coisas. A língua também. Hoje eu tenho várias vantagens profissionais, muitas portas já se abriram, porque o meu inglês ficou muito bom. Eu passei um ano lá com muito pouco contato com brasileiros e eu realmente me esforcei para aprender bem a língua. Voltei de lá depois, acabei dando aula de inglês, então isso foi um negócio que me facilitou bastante e deu uma boa base para a carreira. Porque aquele conjunto de experiências que você só vive fazendo um intercâmbio, especialmente o do Rotary, que ele é diferente dos outros programas, ele tem esse contato com os rotarianos, com o próprio clube de serviço, o senso de civilidade, de serviço. São valores e coisas que você coloca num adolescente de 17 anos, ele vai carregar aquilo para o resto da vida. Não sei como é que eu estou no tempo aqui, eu acho que não quero atrapalhar muito também. Um minutinho está. Vou finalizar então mostrando essa foto aqui em Florianópolis, lá no alto do Morro da Cruz, com o Jeff e o Richard. Foram dois dos meus pais lá, dois rotarianos do Clube Rockley, que acabaram vindo me visitar. Isso aconteceu em 99. A gente mantém contato, não tenho mantido muito contato com o Richard, mas com a então mulher dele. Volta e meia a gente troca alguns e-mails, mantém contato. E com o Jeff, infelizmente, ele faleceu de câncer, acho que foi no ano retrasado, então não tem mais, mas a gente manteve um certo contato durante esse tempo inteiro. Enquanto eu estava na Alemanha, eu lembro de ligar para ele, conversar, ele ri de mim porque eu estava com sotaque alemão, eu parecia um alemão falando inglês. Mas foram amizades e foram coisas que se perpetuaram e que não ficaram limitados àquele ano e àquela experiência. Então, para finalizar, muito obrigado ao Rotary, ao Distrito 9630 que me recebeu, ao Distrito 4650, que na época era 4650 ainda, foi acho que em 98 ou 99, foi um pouco depois que acabou dividindo, né? Aos meus pais e as famílias. Não posso deixar de agradecer também aos clubes, ao trabalho que vocês fazem, que tornam isso tudo possível, o Edson, que está aqui, e ao Rotary Clube da Trindade também. O meu padrinho foi o Marcos Vandresi. Eu não sei se ele continua lá ainda, está lá ainda, mas foi ele que foi o sponsor, né? Me apadrinhou, falou com o Edson Cardoso, deram um aval. O Edson foi maluco o suficiente de me aceitar. Então, muito obrigado. Eu pediria só uma palavra. O Edson Cardoso veio para o nosso clube. Eu tive a felicidade de indicar. Ele foi indicado para essa situação do Rotary Internacional por nossa indicação do Rotary Clube. Então eu pediria que você pense um pouquinho e se filie num dos clubes Rotário onde você tiver mais interesse. Obrigado. Isso não é uma coisa que foge a minha ideia. Eu já pensei, quando eu voltei, o pessoal tinha um clube do Rotex, eu acho, dos ex-intercambistas. Não era o Rotarax, acho que era o Rotex, que eram os dos ex-intercambistas. Eu cheguei a participar de alguma reunião, não foi. Eu não tô fechado a ideia, não. Vamos ver. Não vou dizer que eu vou entrar hoje, mas é uma das coisas que eu penso ainda. Porque eu tenho muito senso de que eu tenho que devolver um pouco do tanto que eu ganhei. Esses valores, essa experiência que eu tive, eu acho que eu admiro muito o Rotary por ter essa iniciativa de fazer esse intercâmbio. Eu acho que os objetivos que estão citados, e eu acho uma pena que eu não achei muito isso, eu queria relembrar um pouco e fazer uma pesquisa, eu não achei muito do Rotary dizendo quais são os objetivos. Mas o que eu lembro do Edson falar para a gente naquela época é que o objetivo era até promover a paz no mundo, promovendo as lideranças, junto pelo Rotary, em que você ia escolher pessoas com potencial para serem líderes e que essas pessoas conhecessem outras pessoas com perfis parecidos
em vários outros lugares do mundo, você ia diminuir a possibilidade de ter guerra, você ia ter amigos entre países, ia tentar melhorar o mundo por essa. Eu achei essa ideia me cativou desde o início. Acabou que eu não me tornei nenhum líder político, nenhuma pessoa com uma expressão tão grande ainda, talvez, mas esse ideal continua. Então, o que eu puder fazer para perpetuar isso, para proporcionar a outras pessoas essa mesmo tipo de experiência, vocês podem contar comigo. Eu ainda quero receber intercambistas na minha casa na hora que eu tiver uma família estruturada para isso, e com certeza eu quero retribuir um pouco disso. Eu sou muito, muito grato ao Rotary por toda essa experiência. Parabéns ao trabalho que vocês têm. Eu convido a Daniela Surman Van para que venha entregar ao Charles o certificado dessa palestra. Nada como uma jovem candidata ao intercâmbio, né? Tânia? Quem sabe, daqui a uns anos, né? Ah, beleza. Como sempre, a presidente de vocês esquece de alguma coisa. Eu esqueci de fazer o sorteio do vinho antes da palestra. Vamos fazer rapidinho o sorteio do vinho? Enquanto ele faz o sorteio do vinho, o nosso companheiro quer fazer um convite. Mais uma vez, pela terceira. É o seguinte, na terça-feira, agora, dia 30, às 19 horas, no auditório maior da Casa José Boté, que é a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Academia Catarinense de Letras, numa promoção conjunta dessas duas instituições, mais a FACASC, vai haver uma sessão solene comemorativa do centenário de nascimento de Dom Afonso Nilson, que é uma figura expoente do Estado de Santa Catarina, claro, da área religiosa, e os 100 anos de posse de Dom Joaquim Domingos de Oliveira, que era um português, que veio para cá em 1914 como bispo e que morreu décadas e décadas depois. Vai ser uma grande sessão solene e que trata de um componente da história desta sociedade, muito importante. Estão todos convidados, às 19 horas, terça-feira, lá na Avenida Ercílio Luz, 523. Muito obrigado. Número 47. Não está. Número 15. Antônio Hélio Barão. O Barão já ganhou esse mesmo, ganhou? Ali se fazia a gente tinha uma voz rosada. Companheiros, eu ouvi a palestra do jeito convidado. Eu lembrei que lá na década de 80 eu também preparei uma moça, uma engenheira, para concorrer à bolsa da Fundação Rotária. E ela ganhou. O nome dela era Eufrido. Não me lembro, deve ser. Não me lembro disso. Pois eu tomei a palavra
para dizer que esse relato que ele fez, brilhante que ele fez, foi o mesmo que o Fried fez depois que voltou de Delft, na Holanda, e fez o seu pós-graduação lá. Por isso, é um dos grandes problemas do Rotary, e nós queremos dizer que o nosso vinho, nosso trabalho de vinho aqui, o resultado dessa contribuição vai para a Fundação Rotária, que faz todas essas coisas bonitas. Então, queria consultar os companheiros para lembrar que esse programa nós podemos ajudar, mesmo que indiretamente, a Fundação Rotária a fazer coisa bonita como essa. Bem, gente, então, encerrando, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso jovem palestrante, que trouxe a experiência dele como intercambista, aos convidados, os convidados a Erna, Tânia, Chara, o Avanir, a Daniela, ao Júlio e também aos nossos visitantes do Rotary Clube Trindade, a Inês Cassol, Tarcísio Lima, Joel Renato Bolas e Tânia Maria Zurman, que é do Rotary Amizade. E penso que ficou bem a importância que tem essa vivência, essa oportunidade que os intercambistas que vão para o exterior têm. Eles têm uma experiência para a vida deles depois, tanto para a vida pessoal e também são beneficiados na vida profissional, uma vez que a língua, principalmente o inglês, é tão importante para os profissionais. Tem oportunidade de conviver com outras famílias, uma outra escola, uma outra realidade, uma outra cultura. E, encerrando a nossa reunião de hoje, convido a todos para de pé a nacional. Tá te devendo, né? Vamos chimarrão lá ainda não? O Genásio quando me acompanhava, parou, aí agora que era, agora tá aí comigo. Licença, eu tomar um cafezinho. Tá sempre muito bem, o presidente